Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Quero te convidar a cantar ao Senhor juntos e aí sempre lembrando das nossas recomendações. Tira as distrações agora, tira o celular de perto. Se você está assistindo no celular, silencia o seu WhatsApp. Vamos concentrar aqui, trazer a nossa mente e nosso coração para esse tempo de culto ao Senhor. Então eu quero te convidar a cantar junto. Eu vou cantar algumas canções aqui, a letra vai aparecer aqui na tela e a gente canta junto. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Deus mesmo. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Quero ler um salmo com você na versão da mensagem, o Salmo 125. Ele diz o seguinte:
Os que confiam no Eterno são como o monte Sião. Nada pode abalá-lo. É uma rocha segura em que você pode sempre confiar. As montanhas circundam Jerusalém e o Eterno circunda seu povo. Sempre foi e sempre será assim. O que esse salmo está dizendo é o mesmo que essa música está dizendo. O amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus não falha. Nós podemos confiar nesse amor porque ele está sempre presente para a nossa vida. Então eu quero te convidar a cantar mais uma música, exaltando esse amor presente de Deus, esse amor confiável de Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego tocou, não há nenhum outro igual. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou, não há nenhum outro igual. Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego tocou, não há nenhum outro igual. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou, não há nenhum outro igual. Mais do que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar?
Vamos orar? Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus eterno, uma rocha firme na qual nós podemos nos apoiar. E se o Senhor é conosco, se o Senhor é por nós, nada pode nos parar, nada pode nos separar, porque nós não estamos unidos pelo prédio, nós não estamos unidos pela presença física, geográfica, nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. Então nada pode nos separar. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos pela tecnologia que nos permite prestar culto ao Senhor ao mesmo tempo, simultaneamente, cada um em sua casa, exaltando o mesmo Deus, cantando a uma só voz. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, juntos aqui nessa manhã. Te adoramos, te exaltamos. Amém. Amém. Semana passada a gente cantou só 2 canções. E aí bastante gente falou, mais músicas. Então, quero cantar mais 2 canções agora. E essas 2 canções que a gente vai cantar, elas são uma homenagem ao grupo de risco. Porque vocês já perceberam como tá difícil segurar os idosos dentro de casa? É muito difícil segurar um idoso dentro de casa. Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai cantar músicas que são do tempo deles, são do tempo dos idosos. E você aumenta bastante o volume aí, canta bem alto, bem forte, porque se tiver um idoso passando na rua, ele vai escutar. Aí ele vai falar, essa música é do meu tempo. Aí ele vai bater no portão da sua casa, vai chamar aí no interfone, e aí vai falar, nossa, eu conheço essa música, esse hino é do meu tempo, é antigo. Aí você chama ele para entrar, convida o velho para dentro de casa e tranca o portão, tranca ele dentro de casa. Assim a gente está salvando a população de risco e está louvando ao Senhor juntos. Então vamos cantar algumas músicas aí em homenagem à população de risco. Primeira delas, se você conhece, canta junto. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. De Jesus. Última estrofe. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Refrão de novo. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores
brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Celeste, uma última vez. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Amém? Essa música tem tudo a ver com a nossa nova série de reflexões. Eu quero iniciar essa nova série, Peregrinos. Nós vamos falar um pouco sobre esse aspecto, essa imagem que a Bíblia utiliza para falar dos cristãos. Antes da gente começar, eu quero que você imagine como era o começo da igreja, no começo do cristianismo, entender o que é o cristianismo. É algo complexo, algo inédito, tanto para gregos, quanto para romanos, quanto para os judeus. E os primeiros cristãos precisavam usar imagens para descrever o que era essa nova vida. Então, algumas imagens que eles utilizaram, por exemplo, Pedro diz que nós somos raça eleita. Então, raça eleita, tá? Raça a gente sabe mais ou menos o que é, eleição, eleita, escolhida, a gente entende mais ou menos, então raça eleita dá para entender. Outra coisa que Pedro diz é sacerdócio real. Bom, sacerdote é aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. Real tem a ver com realeza, tem a ver com rei. Nós somos sacerdotes do rei. Dá para entender um pouco. Nós somos sacerdócio real. Paulo diz que nós somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Cristo é uma pessoa e ele vai se casar e tem a noiva, e se a gente mergulhar na cultura hebraica, nós vamos entender o que significa a noiva de Cristo, essa noiva que espera pelo casamento. Tá bom, dá para entender. Então são algumas imagens, filhos de Deus, por exemplo, como se Deus fosse um pai e nós fôssemos seus filhos. Então são imagens na linguagem para a gente entender o que significa ser cristão, o que é ser cristão aqui na Terra. Uma dessas imagens que a Bíblia utiliza é a imagem de peregrinos. Nós somos peregrinos. E aí eu queria entender, o que é ser um peregrino? O que significa peregrino? Aí a gente vai para o Google. Vamos já jogar no Google aí, entender o que o Google diz para a gente sobre ser peregrino. O Google diz o seguinte: peregrino é que ou o que peregrina. Nossa, incrível isso! Peregrino é aquele que peregrina. Muito bom, excelente definição. Graças a Deus pelo Google aí que ensina muita coisa pra gente.
Bom, romeiro é uma outra palavra. Peregrino disse de ou indivíduo andante, que viaja, que empreende longas jornadas. Tá começando a fazer um pouco mais de sentido. Aquele que anda, aquele que empreende longas jornadas. Para a Bíblia, peregrino, a gente poderia acrescentar aí mais uma definição, peregrino é aquele que está de passagem. É aquele que está numa jornada, ele está passando, ele não fixa residência, ele não é residente, ele não é local, ele está de passagem. Então, uma das imagens que o Novo Testamento utiliza para explicar o que eu sou, o que você que crê em Jesus Cristo, você que é cristão, é peregrino. Nós estamos de passagem, nós estamos numa longa jornada. Quero ler um texto com você para a gente estudar aqui nessa manhã, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 13. Hebreus 11, a partir do 13, diz o seguinte: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. É inevitável a gente fazer uma comparação aqui com nossas precauções nesse período de transmissão de vírus, né? Esse pessoal aqui, que o autor de Hebreus está falando, são os heróis da fé. Ele está naquele capítulo em que ele fala de várias pessoas que viveram pela fé. E elas viveram pela fé, não receberam o que havia sido prometido, viram-no de longe. Esse é o Cristo. Viram o Cristo de longe. Não tiveram a oportunidade de conviver com Cristo. Viram-no de longe e de longe o saudaram, sem apertar a mão aí para não contagiar. Desculpa, vamos voltar para o texto. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Quero te convidar a fazer mais uma oração. Senhor, nós clamamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra a nossa consciência e o nosso coração para entender o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer nos ensinar, como o Senhor quer nos moldar através dessa palavra que foi lida aqui. Ilumina o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, esse texto está dentro de um bloco, dentro de um conjunto de outras palavras que fala dos heróis da fé. Pessoas que viveram pela fé e que são exemplos para nós. Eu te convido a ler Hebreus capítulo 11 inteiro, depois na sua casa, ao longo da semana. Medita nessas palavras. O autor cita vários personagens da história bíblica. Vale a pena olhar a história de cada um, mergulhar e entender o que cada um fez, o que cada um viveu com Deus, porque são histórias inspiradoras para nós. Mas acho interessante nesse texto que ele diz o seguinte: todos estes viveram pela fé. Viver por fé, viver pela fé. O que significa esse viver pela fé? Para a gente entender, eu quero te convidar a ir para o versículo 1 do capítulo 11. Hebreus 11, versículo 1. Viver por fé. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é ter certeza daquilo que eu espero e a fé é a prova de uma coisa que eu não vejo ainda. Tá começando a clarear. Vamos avançar um pouco, vamos para o versículo 3. O versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Está dando para clarear um pouco mais. O que o autor está dizendo para a gente? Aquilo que nós vemos, tudo isso que nós podemos ver, enxergar e tocar e pegar, não foi feito a partir do que é visível. Foi feito de algo que é invisível, a palavra de Deus. Então Deus falou uma palavra invisível e esse invisível de Deus criou o que é visível para nós. Então fé é certeza de uma coisa que eu não vejo. Essa mesma coisa que eu não vejo criou todas as coisas, a palavra de Deus. Então a realidade visível, a realidade palpável, ela é criada a partir de um Deus invisível. Ou seja, significa que existem mais coisas além daquilo que os nossos olhos enxergam e podem compreender. Então existe uma realidade que vai para além dessa aqui, terrena. É isso que esse texto está dizendo para a gente. Fé é ter certeza de que nós esperamos uma coisa que ainda não enxergamos. Se você continuar no capítulo 11, lá no versículo 11, ele fala de um dos personagens da Bíblia, ele fala de Abraão. Ele diz assim,
pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, o autor cita para a gente a história de Abraão, uma história conhecida nossa. Abraão já era população de risco, já era idoso, e ele recebeu a promessa de Deus de que teria um filho e de que seria pai de uma grande nação. Os filhos dele seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia na praia. Olha só que imagem poderosa. Imagina um idoso ouvir a voz de Deus dizendo assim: você vai ser pai de uma grande nação, você vai ter filhos. Olhando ao redor, olhando para as circunstâncias, Abraão olhando para Sara e Sara olhando para Abraão, eles diriam: não, isso é impossível. Aquilo que é visível diz para a gente que é impossível. Mas aquilo que é invisível, a promessa de Deus, a palavra de Deus, está dizendo que é possível. Então, no que nós vamos acreditar? Nós vamos acreditar naquilo que nós vemos, naquilo que está acontecendo ao nosso redor, ou naquilo que nós não vemos, naquilo que nós sabemos que é real, porque a palavra de Deus diz que é real. E nesse caso, Abraão viveu pela fé, ou seja, ele viveu a vida dele baseado em algo que ele não enxergava, mas que ele acreditava ser real. Olha um outro texto que fala também de Abraão, está lá em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, mais um texto que mostra aí que Abraão, quando olhou para as circunstâncias, ele não ficou apegado às circunstâncias. Ele ficou mais apegado à promessa de Deus. Ele não confiou na idade dele, na idade da esposa dele, no que a ciência dizia sobre a capacidade de reprodução biológica deles. Ele olhou para a promessa que Deus fez. E ele acreditou: Deus é fiel para cumprir suas promessas. Deus tem mais poder para cumprir suas promessas do que a minha biologia tem poder para gerar filhos. Então o poder de Deus é maior do que o poder das coisas que eu enxergo. Essa foi a fé de Abraão. Eu quero destacar nesse texto, Romanos 4, 18, esse primeiro versículo. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. O que significa isso? Significa que se ele olhasse ao redor, não havia motivos para ter esperança. Mas ele creu na promessa de Deus e creu em esperança. Então nasceu em Abraão uma esperança que era contrária à esperança visível, era contrária a tudo isso que a gente está olhando ao nosso redor. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nós estamos falando de peregrinação. Hebreus capítulo 11 diz que estes que viveram pela fé se consideraram estrangeiros e peregrinos. Então o peregrino é alguém que vive pela fé. Viver pela fé é viver uma vida baseada em coisas que não se veem, mas que são reais. É isso que Abraão fez. Ele disse: eu não consigo ver, mas eu creio que isso é real. Eu creio na promessa de Deus e eu creio no poder de Deus para cumprir suas promessas, mais do que eu acredito nas circunstâncias, naquilo que eu posso enxergar que está ao meu redor. Então um peregrino, eu e você, peregrino é aquele que vive baseado na fé. Eu fico imaginando, o Arthur está para nascer, né? Todo mundo aí já sabe, meu filho está prestes a nascer, o primeiro filho. E eu fico imaginando conversas que eu vou ter com ele, assim. E na minha cabeça, as conversas tomam um rumo que eu quiser, porque ele ainda não nasceu, então eu sei que quando ele nascer ele vai me surpreender bastante. Ele vai fazer perguntas que eu não estou esperando. Mas enquanto ele não nasceu, as perguntas são bem calculadas, tá? Mas eu fico imaginando, eu conversando com meu filho e tentando ensinar isso para ele, dizendo: filho, a gente é peregrino. Cristão é um peregrino no mundo. Aí ele vai falar assim: papai, o que é peregrino? O que é um peregrino? Eu vou dizer: bom, peregrino é aquele que não tem base, aquele que não tem... Ele não se baseia aqui. A base dele está em outro lugar e ele está aqui de passagem. Então, a base dele não está numa residência fixa. A base dele está na fé. E a fé é uma coisa que ele carrega dentro dele, em todo lugar que ele vai.
Então, peregrino é alguém que não tem base física. A base dele está na fé, e a fé é uma coisa que ele carrega por todos os lugares. Aí meu filho vai perguntar assim, tá, mas o que é viver pela fé? O que é essa fé e o que é viver pela fé? Aí eu vou tentar responder para o meu filho o seguinte: fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é ter certeza de que ainda que eu não veja alguma coisa, essa coisa existe, essa coisa é real. Fé é ter certeza de que Deus vai cumprir suas promessas, é ter convicção de que existe algo que os meus olhos ainda não enxergam, mas esse algo é real. Então, fé é viver uma vida baseada em algo que a gente não enxerga, mas a gente sabe que é real. Meu filho, muito confuso a essa altura do campeonato, vai perguntar assim, como assim? Não estou entendendo. O que é essa vida do peregrino? O que é esse ser peregrino? Me explica melhor. E aí eu vou dizer, ser peregrino é ter esperança, mesmo quando tudo ao nosso redor é contra toda a esperança. Ser peregrino é fixar os olhos no que não se vê, não fixar os olhos naquilo que se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Por isso, nós peregrinos não fixamos os nossos olhos nas circunstâncias, porque nós sabemos que elas são passageiras, isso aqui vai passar. Nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. As promessas de Deus são eternas. As notícias da terra são passageiras. As notícias que tanto nos assustam, que tanto nos deixam ansiosos, são notícias passageiras. Hoje elas aparecem e amanhã elas são levadas como um vapor que o vento sopra. Mas as promessas de Deus são eternas e é nelas que nós devemos fixar os nossos olhos. E aí meu filho ia perguntar assim, papai, tem alguma música que fala sobre isso? Tem alguma música que fala sobre essa peregrinação, sobre essa fé? Eu falo, filho, tem várias músicas, eu vou citar aqui 4 músicas. A gente poderia cantar aqui dizendo assim, peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, firme nas promessas de Jesus. Porque essas promessas dizem que o seu amor não falha, e que se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem pode nos parar? Então tudo que a gente cantou aqui hoje tem a ver com esse tema. Nós vamos peregrinando por essa terra e enquanto nós passamos por ela, nós ficamos firmes nas promessas de Jesus. As promessas de que Ele estaria sempre conosco, sempre ao nosso lado, sempre próximo de nós. Porque o amor dele não falha, o amor dele não é um amor humano, não é um amor de troca, de barganha, não é um amor que te ama se você fizer coisas certas e depois não te ama se você fizer coisas erradas. Ele nos ama pela graça, Ele nos ama por sua misericórdia e porque Ele é amor, não pelo que nós fazemos. Então nesse amor nós podemos confiar, Deus é conosco, Deus está conosco, nada pode nos parar e nada pode nos separar. Na peregrinação, se você pensar aí na jornada de um peregrino, em alguns momentos ele vai ter fases difíceis dessa jornada. Em alguns momentos vai ser mais tranquilo, vai ser mais fácil caminhar. Em alguns momentos um peregrino vai estar próximo de outros peregrinos, vários peregrinos juntos, caminhando juntos, em grupo, em equipe. Em alguns momentos esses peregrinos vão ficar separados, cada um na sua casa, mas nós sabemos que acima de tudo isso existe um Deus que está cuidando de toda essa jornada, de todo o nosso caminho, toda a nossa trilha aqui nessa terra. Ele está cuidando de tudo. Então quando nós estamos unidos, Ele está cuidando da gente. Quando nós estamos separados, cada um na sua casa, Ele está cuidando da gente. Quando nós estamos vivendo bem, na bonança, na prosperidade, na fartura, Ele está cuidando da gente. Mas quando nós passamos por um estreitamento de trilha, por momentos mais pedregosos, mais difíceis de andar, Ele está cuidando da gente também. Então, a peregrinação, ela não se baseia nas circunstâncias, porque as circunstâncias vão mudar o tempo todo. Vai ter hora que vai estar tudo bem, vai ter hora que vai estar tudo mal, vai ter hora que você vai se sentir confiante para a vida, vai ter hora que você vai se sentir inseguro para a vida. Independente de tudo isso, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está cuidando dos seus peregrinos. Isso tudo que nós estamos vendo aqui é passageiro. Nós somos peregrinos nesse mundo, nós estamos aqui de passagem. Por isso, a conclusão que a gente tem que ter enquanto peregrinos nessa terra é: tenha esperança, mesmo contra toda a esperança, tenha esperança. Porque a nossa esperança não está fundamentada nas circunstâncias. Imagina se Abraão e Sara fossem olhar para as circunstâncias para depois decidir se teriam esperança ou não. Eles não teriam esperança. A esperança deles não estava fundamentada na idade deles ou na capacidade reprodutiva de ter filhos. A esperança deles estava baseada nas promessas do Senhor. Então,
quando tudo ao seu redor disser para você não ter esperança, mantenha a sua esperança acesa, viva, essa chama da esperança, porque a sua esperança não deve estar firmada no que acontece ao seu redor. A sua esperança está firmada nas promessas que Deus fez a você. E essas promessas são eternas. Quero te dizer que tudo isso vai passar. Tudo vai passar. E eu não estou falando só de uma pandemia de coronavírus. Eu não estou falando só da quarentena. Eu estou falando do que vai vir depois. E depois da quarentena, o meu comércio, o meu negócio, o meu salário, o meu emprego, as minhas economias, as minhas finanças, como vão ficar os boletos que nós temos que pagar, como vai ficar a minha vida. Tudo isso vai passar. Não vai passar só a quarentena, vai passar a crise econômica, vai passar o momento de escassez, vai passar a nossa vida. Toda a nossa vida é passageira, nós somos peregrinos, nosso lugar não é aqui. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos de Deus, quem nasceu de novo nasceu da parte de Deus. Está fazendo uma passagem aqui na Terra com uma missão muito específica, nós vamos falar mais sobre essa missão nas próximas mensagens, mas isso aqui tudo é passageiro. Então a morte não nos assusta. Se tudo der errado, se as finanças não se recuperarem, se a economia não se recuperar, se a saúde não se recuperar, se tudo der errado e a morte nos alcançar, ainda assim nós temos esperança, porque a nossa esperança está em algo além dessa terra, além de tudo isso aqui. Tudo isso aqui é transitório, é passageiro. Então nós olhamos, nossos olhos estão fixos no Senhor, na nossa rocha eterna. Nele nós podemos confiar e é por isso que a nossa alegria é inabalável. Gente, quando a gente fala de alegria inabalável e de esperança, eu não estou dizendo que é errado ficar triste, que é errado ficar ansioso, que é errado ter medo. Isso é normal, isso é perfeitamente normal. Se você está ansioso, se você está inseguro, se você está assustado, isso é normal. Faz parte da vida humana, nós somos humanos. É normal sentir essas coisas. Essa mensagem aqui não é para te agregar culpa, não é para que você se sinta culpado por estar ansioso. É para te ajudar a olhar para o lugar certo. Se você olhar para os noticiários, se você olhar para os números, se você olhar para as estatísticas, se você olhar para o que está acontecendo no mundo, isso pode te desanimar. Mas se você mantiver os seus olhos fixos nas promessas eternas de Deus, isso pode te dar esperança e te dar alegria. É normal se sentir ansioso, é normal sentir medo, mas olhe para o Senhor. Olhe para o Deus que nunca falhou na sua história e que não é agora que vai falhar. Não é agora que Deus vai mudar. Então mantenha a sua esperança acesa, ativa, porque a sua esperança está no Senhor e não nos noticiários. Todo sofrimento, toda angústia, toda lágrima, toda doença, todos os desertos e todos os vales, toda depressão e toda ansiedade, tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Nós somos peregrinos. Os que assim falam, os que vivem pela fé e sabem que tudo isso é passageiro, mostram que estão buscando uma pátria. Eles esperam uma pátria melhor, ou seja, uma pátria celestial. Viver pela fé é aguardar a pátria celestial. Nós aguardamos o momento em que tudo isso vai desaparecer, em que o próprio Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima, e não haverá choro, nem dor, nem doença, nem morte, porque o Senhor estará conosco e em nós. Não haverá mais trevas, porque Ele é a própria luz, e a luz estará com os homens, e fará nos homens a sua morada. É isso que nós aguardamos. É isso que está descrito em Apocalipse capítulo 21 e 22. É para lá que nós olhamos. Quando tudo desmorona, quando tudo vira caos ao nosso redor, nós olhamos para o Senhor. Nós não baseamos a nossa vida nas circunstâncias. Baseamos nas promessas que Deus nos fez. E eu quero encerrar com uma promessa muito específica que Jesus nos fez. Está em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a promessa que Jesus nos fez. Eu estarei sempre com vocês. Não importa o que aconteça, não importa a pandemia, não importa a quarentena, não importa a crise econômica, não importa o que você esteja vivendo, eu estarei sempre com vocês. Essa é a promessa que Jesus nos fez e é a ela que nós devemos nos apegar nesse momento. Deus está conosco. Então o que nos resta? Nós somos peregrinos que devemos manter no nosso coração acesa a esperança, olhar, manter os olhos fixos na promessa que Deus nos fez, enquanto peregrinamos por essa terra. E o que fazer agora?
O que fazer nessa quarentena, o que fazer nesse tempo de recessão? Nós podemos descansar, respirar fundo e confiar no Senhor, descansar nele. Porque ainda que o trovão e o mar se ergam contra nós, nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus. Quero te convidar a cantar uma última canção. Vamos cantar juntos essa música. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é o Deus em quem nós podemos confiar. Nós clamamos a Ti, aquieta o nosso coração, acalma a nossa alma, acalma o nosso espírito e nos faz descansar em Ti. Porque às vezes a nossa peregrinação se mostra difícil, perigosa, assustadora, mas nós queremos manter os nossos olhos fixos no Senhor, nosso coração e a nossa consciência olhando somente para Ti, somente para as Tuas promessas, para que a nossa vida, a nossa passagem por essa terra seja um pouco mais leve, um pouco mais sustentável. Nos ajuda a descansar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero repetir alguns avisos de sempre. As nossas contas continuam. Nossas contas financeiras, compromissos financeiros da igreja continuam.
Então eu incentivo você a fazer a tua oferta, a tua contribuição via transferência bancária. Procure o Danilo, procure o nosso tesoureiro. Se você tiver dúvidas sobre a gestão financeira ou sobre como fazer sua transferência, a sua oferta, procure o Danilo. O segundo aviso é participe dos grupos de WhatsApp. Nós temos alguns grupos em que você pode interagir, grupos em que você só recebe avisos. E nesses grupos nós estamos divulgando conteúdos, vídeos de reflexão durante a semana, textos reflexivos também, para alimentar o nosso coração durante esse período. Então participe dos grupos, se envolva, faça parte. E o último aviso é, assim que acabar esse culto, assim que acabar agora, encerrando, nós vamos abrir uma live no Instagram de novo, como fizemos semana passada, para você que tem dúvidas, questionamentos, comentários, acréscimos sobre esse tema que nós falamos. E também para a gente se encontrar, para a gente tomar um café junto, para a gente matar a saudade um pouco. Então, vai lá no Instagram da igreja, assim que acabar agora, a gente vai estar com a live ao vivo para a gente conversar, para a gente se ver, trocar ideia, saber como foi sua semana e também esclarecer algumas dúvidas sobre o tema da peregrinação. Então é isso, gente. Espero que esse culto tenha sido edificante, espero que o teu coração tenha se acalmado, espero que a tua esperança tenha se acendido, se fortificado para encarar esses dias e essa incerteza sobre o nosso futuro. Confie no Senhor, confie nas promessas dele e vamos lá para a live para a gente conversar. Até mais.